O que é manchete nesta segunda-feira? Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta diz que o coronavírus pode ter entrado no Brasil por Manaus. Coronavírus já matou 1.813 no Amazonas e número de infectados ultrapassa 20 mil. Ex-ministros da Defesa reafirmam em nota compromisso das Forças Armadas com a democracia. Governo começa a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial. Itália e Espanha têm menor número diário de mortes em mais de 2 meses. Proposta assinada pelo Brasil defende que o OMS passe por exame independente. Bandido é linchado após tentar assaltar mototaxista na Getúlio Vargas. Na compensa, homem é preso por aliciar neta de 5 anos. Após discutir com o assassino, o homem é morto com 9 tiros no bairro de São Jorge. Corpo de homem crivado de balas é encontrado em ramal no Poraquequara. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM Maraã, Caboclo FM Altazes, Urucará FM Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM Colajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuanã, Metropolitana Mix em Manacapuru. 5:51. Previsão do tempo. A chance de chover 15 milímetros hoje é de 83%, prevê o Climatempo. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. É segunda-feira, 18 de maio. Chegamos aos 138 dias do ano. Faltam 228 para terminar 2020. É dia de São João I. Comemoramos ainda o Dia dos Vidreiros, Dia Nacional do Petroquímico, Dia Mundial dos Museus, o Dia das Raças Indígenas da América e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na semana que passou, entre segunda e sexta-feira, o Rio Negro subiu 27 centímetros e na última leitura seu nível em relação ao mar estava em 2,53 metros. Esta leitura será atualizada daqui a pouco e, por certo, sua cota já ultrapassou os 28 metros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto e com boa visibilidade, o mesmo acontecendo com o militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 2018, mais de 100 pessoas morrem após o voo Cubana Aviation 972 cair próximo de Havana, em Cuba. Agora 5:53 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio, que está de volta, graças a Deus, e saúde para você e para todos nós. E o companheiro Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade com as primeiras informações. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, rapaz, como é bom tê-lo de volta. Bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Bom dia a você também, Paulo Guerra, uma boa semana para todos nós. Peregrini, tivemos um final de semana aí não tão calmo, não é, Peregrini? Muitas ocorrências na cidade. Muitas, Paulo. Agora a grande maioria aí por ações da Polícia Militar e Polícia Civil. Morte por violência, Paulo, por violência, graças a Deus não foram tantas assim, mas a polícia esteve aí nas ruas, Paulo, muitas ocorrências de assalto, como está crescendo, Paulo Guerra, o número de assaltos na cidade, e assassinatos nós tivemos aí 2 durante o final de semana. Pois é, Peregrini, tivemos 2 assassinatos, um homem foi morto com 9 tiros no bairro de São Jorge. É um crime passional, Peregrini?
Possivelmente, Paulo, a polícia trabalha com essa possibilidade é grande. Trata-se de um ex-presidiário, Paulo. Ele foi solto há pouco tempo, né? Teve liberdade há pouco tempo e logo se meteu com uma mulher casada, né? Todos sabiam desse caso, ele já havia sido ameaçado, já estava jurado de morte pelo marido enganado, e nesse final de semana houve uma discussão, testemunhas afirmam que era o marido dessa mulher casada que disparou nada mais, nada menos do que 9 tiros no corpo do ex-presidiário. Pois é, Pellegrini, o cara que matou a menina é Smith, Rafael. Isso, o Rafael, ele está muito arrependido e está com problema de saúde também, levaram um remédio para ele realmente agora que começou a pensar que fez uma besteira, mas agora é tarde, não é, Pellegrini? Cadeia nele. Paulo, agora é tarde que esse desgraçado fez aí, tirando a vida de uma jovem de apenas 22 anos de idade, cruelmente. Foram várias facadas, principalmente no pescoço. Ele não teve dó, não teve piedade. O pai dele, depois que soube que o filho era um assassino, acabou cometendo suicídio. Ele fez uma desgraça realmente, tanto na família dele quanto na família da moça. Agora é muito fácil ficar arrependido, né, Paulo? Sem dúvida alguma. E nos chama a atenção, Pellegrini, um homem que estava aliciando a netinha de 5 anos de idade, Pellegrini, pode? Pois é, Paulo, até que os demais parentes viram em flagrante realmente o que esse homem estava fazendo. Os próprios parentes o detiveram, prenderam ele, né? Detiveram ele dentro de casa, amarraram até a chegada da polícia. A polícia, quando chegou, o levou para a delegacia, Paulo, e ele deverá agora ser entregue nas mãos da justiça. Avenida Getúlio Vargas, mototaxista está por ali, parado e tal, de repente chegou um bandido para assaltá-lo, Pellegrini. O que aconteceu com esse bandido? A população chegou e deu-lhe uma verdadeira pisa, apanhou muito, Paulo. Depois aí praticamente ele era aí linchado, ele foi preso lá mesmo na área do centro da cidade, ali no cruzamento da Getúlio Vargas, ali próximo ali a Joaquim Nabuco, ali naquela junção, Paulo Guerra, e ele estava armado com uma faca, anunciou o assalto. Aí depois, Paulo Guerra, a população pegou o homem que estava sendo assaltado, reagiu, mas foi peia até a chegada da polícia. Pois é, Pellegrini, vamos aguardar então você daqui a pouco trazendo todos os detalhes do que aconteceu no final de semana, mas sem antes perguntar como está o tempo aí na área onde você se encontra. Paulo, começa a ficar claro nesse momento, né? Já está logo no começo da madrugada, estava aquele ventinho frio ainda, né? E nesse momento está dando pinta de que não vai chover, pelo menos agora pela manhã. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Boa semana de trabalho para nós. Para nós, Paulo Guerra, saúde a todos nós. Use máscara, use álcool em gel. Você, meu amigo do interior, use também a sua máscara, coloque também uma luva, se possível, use álcool em gel. E o principal, fique em casa. Nunca teve tanta gente mascarada nos últimos tempos, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, muita gente mascarada. Isso anda dando confusão por aí afora, sabe, Paulo? Ontem um camarada estava sem máscara, sem luva, foi entrar no ônibus, o motorista impediu que ele entrasse. Rapaz, quando o ônibus arrancou, ele pegou uma pedra, deu-lhe uma pedrada no para-brisa do ônibus, que foi estilhaço de vidro para todo lado. Tá bom, Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo, Rádio Alternativa Alberto Cuxi, em Altazes, Voz Cabocla em Vila Rica de Caviana, Beruri, Josivan em Beruri, Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão, Rádio Voz de Canutama, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portão em Amundá.web Rádio, Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos, Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Voz Ariaú, Voz Big Boy em Iranduba e Comunitária em Anguera, Voz do Canumã, Distrito de Borba. Com uma lista de participantes que vai de Leila Pinheiro, uma das maiores estrelas da música popular brasileira, ao prestigiado pianista porto-riquenho Edsel Gomes, que já foi indicado ao Grammy. O Festival Amazonas Jazz dá início nesta segunda-feira ao projeto Jazz na Sala, uma programação artística e pedagógica com transmissão ao vivo pela internet.
As sessões serão transmitidas por meio da sala de teleconferências, canais de YouTube e Facebook da UEA e a página do Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Prefeitura de Iranduba vai instalar hospital de retaguarda para ampliar o atendimento a pacientes de Covid-19. O prefeito Francisco Gomes e o secretário de Saúde de Iranduba, Leandro Souza, anunciaram neste fim de semana que a unidade básica de saúde Dr. Lourenço Borg, localizada no centro da cidade, vai ser transformada em hospital de retaguarda com 20 leitos. A nova unidade vai dar suporte ao Hospital Hilda Freire no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo o prefeito, a procura pelo atendimento em Iranduba tem sido intensa, até mesmo por pacientes de municípios vizinhos. Iranduba está com o hospital lotado, está com a capacidade máxima, porque está vindo gente de outros municípios para ser atendido aqui em Iranduba, inclusive de Manaus, de Manacapuru, do Manaquiri. Por isso nós temos que fazer esse hospital de retaguarda para dar condições melhores a esse pessoal que vem de fora e o pessoal daqui mesmo, do município. O secretário de Saúde, Leandro Souza, explicou que o Hospital de Retaguarda de Iranduba vai atender a pacientes de Covid-19 em estado menos grave. Eles vão para esse hospital de referência, regulado pelo Hospital Hilda Freire, e que a gente possa recuperar esse paciente para que ele não seja entubado e nem seja transferido para Manaus. 6:04. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto dará início à distribuição dos kits de alimentação escolar em Iranduba. Diferentemente de Manaus, no município, os pais responsáveis ou alunos maiores de idade vão receber os kits nas escolas em que os estudantes estão matriculados. Os alimentos só poderão ser retirados mediante a apresentação de um documento do aluno e do responsável. Durante a retirada e o deslocamento até a escola, todos devem fazer uso de máscara e manter a distância de pelo menos 1 metro de distância, evitando aglomerações e risco de contágio da Covid-19. O kit do Merenda em Casa é garantido a todos os alunos da rede pública estadual de qualquer modalidade de ensino. A secretária adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, vai acompanhar as entregas e estará disponível para falar com a imprensa na Escola Estadual Cecília Carneiro. O deputado estadual, delegado Péricles, do PSL, convocou os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde e Covid-19 para a primeira reunião programada para esta segunda-feira em ambiente virtual. O parlamentar é o presidente da comissão. Como parte de mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza, a Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar nesta segunda-feira a imunização de professores e adultos na faixa etária de 55 a 59 anos aqui em Manaus. A vacina estará disponível em 57 unidades de saúde das zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural. Conforme a Secretaria, até o final da campanha, em 5 de junho, professores e adultos de 55 a 59 anos devem procurar um posto de vacinação conforme cronograma estabelecido de acordo com o mês de nascimento. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou neste domingo de Brasília, levando 11 profissionais de saúde e milhares de equipamentos de proteção individual, insumos como álcool em gel e equipamentos para atender hospitais de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Segundo o general Luiz Narvaz Pafiadash, secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, o envio visa combater o novo coronavírus nas terras indígenas da região. A região tem uma das maiores populações indígenas do país e é atendida pelos distritos sanitários especiais indígenas de Seis, do Alto Rio Solimões e do Alto Rio Negro. Circularam nas redes sociais ontem imagens de profissionais da saúde comemorando a redução do número de pacientes internados em hospitais da rede pública por conta do novo coronavírus. Uma das equipes médicas do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto publicou uma foto na Sala Rosa com leitos vazios. Esse espaço da unidade hospitalar é destinado para tratamento de pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Na legenda, a postagem diz: Sala Rosa, ganhamos mais um dia de vitória. Uma das profissionais que preferiu não se identificar
afirma que existem pelo menos 3 situações que explicam o fenômeno de baixa procura nos hospitais de entrada, como 28 de agosto. Para ela, os hospitais de referência Newton Lince, Delfina Aziz e Gilberto Mestrinho estariam conseguindo ampliar o número de atendimentos. E só retificando, o nome não é Gilberto Mestrinho, e sim Gilberto Novaes. A média de sepultamentos nos cemitérios públicos de Manaus caiu pela metade nas últimas 3 semanas, quando passou de 118 para 59 enterros diários. Nesse período, 44 pessoas foram cremadas. Os números foram analisados desde o dia 26 de abril, quando foi registrado o pico de 140 sepultamentos em 24 horas, o maior desde o início da pandemia de Covid-19. 6h08 em Manaus. O governo do estado reorganizou os hospitais e ampliou leitos para atendimento de pacientes com a doença na rede estadual de saúde. Somente nas unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde em Manaus, são 1.138 leitos para Covid-19, 816 leitos clínicos, 243 de unidade de terapia intensiva e 79 de sala vermelha. O aumento foi de 65,7%, comparado com 639 leitos do início da pandemia. Os dados estão disponíveis no relatório diário de monitoramento de leitos publicado no site da SUSA. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse acreditar que o vírus entrou no Brasil por Manaus, mas ao certo pelo trânsito empresarial do polo industrial. A afirmação foi feita em entrevista à jornalista Leda Nagli em seu canal no YouTube. Segundo o ex-ministro, a população amazonense viaja frequentemente para Miami, já que Manaus fica perto da cidade americana. Outra possibilidade do vírus ter entrado no país foi pelos voos da China, onde empresários chineses têm uma rotina de negócios por conta da Zona Franca de Manaus. A China foi o epicentro da doença nos meses de dezembro a janeiro e os Estados Unidos já contabilizam milhões de casos positivos da Covid-19. O pessoal de Manaus viaja para Miami porque é perto e para a China, onde a Zona Franca faz negócios. Manaus terá mais anticorpos que o resto do Brasil, avaliou o ex-ministro Mandetta. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 20.238. O Amazonas registrou ontem 651 novos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, totalizando 20.328 em todo o estado. Nesta edição do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados por exame laboratorial mais 38 óbitos pela doença, elevando para 1.413 o total de mortes, sendo 20 nas últimas 24 horas. O boletim aponta que 6.670 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 11.663 pessoas já passaram pelo período de quarentena, que são 14 dias, e se recuperaram da doença. Dos 20.328 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 10.407 são de Manaus e 9.921 do interior do estado. Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados. Manacapuru, 1.468, Tefé, 762, Parintins, 659, Coari, 618, Tabatinga, 516, Santo Antônio do Içá, 396, Careiro Castanho, 375, Itacoatiara, 368, São Gabriel da Cachoeira, 343, Iranduba, 333, Rio Preto da Eva, 318, São Paulo de Olivença, 277, Maués, 272, Altazes, 200
268, Presidente Figueiredo 245, Boca do Acre 198, Benjamin Constant 173, Amaturá 170, Tapauá 159, Carauari 147, Itapiranga 145, Anuri 140, Tonantins 122, Barcelos 111, Fonte Boa 100, Urucará 97, Barreirinha e Borba 95, Beruri 81, Silves 72, Novo Airão 71, Manaquiri 70, Novo Aripuanã 59, Jutaí 55, Nova Olinda do Norte 52, Maraã 51, Anamã 50, Careiro da Várzea 39, Boa Vista do Ramos 38, Eirunepé e Urucurituba 34, Lábrea 33, Manicoré 29, Nhamundá 28, Canutama 22, Apuí 19, São Sebastião do Guatumã 18, Capiranga e Codajás 17, Humaitá 14, Japurá 11, Alvarães 10, Guajará e Santa Isabel do Rio Negro 7 casos cada um, Uarini 5, Atalaia do Norte 3, Itamaraty e Juruá 2 casos cada um e Pauini apenas um caso confirmado. Os 45 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 464, são Manacapuru 64, Tabatinga 46, Parintins 40, Tefé 37, Coari 35, Itacoatiara 33, Iranduba 23, Altazes 21, Maués 20, São Gabriel da Cachoeira 12, Presidente Figueiredo 11, Benjamin Constant 10, Borba 9, Santo Antônio do Içá e Tonantins 8, Rio Preto da Eva 7, Careiro Castanho, Barcelos e Manaquiri 6, Fonte Boa, Beruri e Jutaí 5, Amaturá, Novo Airão e São Paulo de Olivença 4, Tapauá, Itapiranga, Silves, Novo Aripuanã e Alvarães 3, Carauari, Anuri, Urucará, Manicoré e Nova Olinda do Norte 2 e Boca do Acre, Barreirinha, Maraã, Careiro da Várzea, Boa Vista do Ramos, Urucurituba, Nhamundá, Caapiranga, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro, apenas um óbito cada um. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e desse início de manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Mas, Paulo Guerra e ouvintes, a polícia militar, polícia nas ruas na cidade, muitos assaltos acontecendo em Manaus, 10 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido, isso só de sábado para domingo, em locais distintos da cidade, em bairros diferentes. A noite de sábado era por volta de 18 horas, quando 7 pessoas foram presas da rua Alfazema, lá no bairro Jorge Teixeira. Bairro Jorge Teixeira, com muitas ocorrências nesse final de semana. E na rua Alfazema, o pessoal estava vendendo droga, estavam com 720 gramas de cocaína, 144 trouxinhas de maconha, 4 balanças de precisão. Já estava com a trouxinha certinha de enfiar no buraco do nariz e dar aquele tiro. É o cheiro da morte. Eles andam cheirando cocaína, desgraçado. Andam cheirando o pó do capeta, o pó da desgraça, a cocaína. E o cigarrinho também. Aquele cigarro que tem aquela fumaça fedorenta, aquele cigarro de maconha que o pessoal anda com a ponta do dedo amarela. Agora não. Os skunk, a ponta do noiado do dedo fica mais amarelada, não. E agora vendendo drogas, muita gente comprando e a polícia agindo e prendendo os vagabundos e os noiados na cidade. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um assalto aconteceu no centro da cidade. Um homem foi assaltar um mototaxista no domingo, era ontem. Ele chegou a ser linchado pelos populares. De acordo com a polícia, o suspeito pegou um mototaxista no bairro da Paz,
com destino ao centro. Quando chegou ali na Getúlio Vargas, e pertinho da Getúlio Vargas com a Joaquim Nabuco, o bandido puxou uma faca e anunciou o assalto. A vítima jogou a moto em cima de um carro que ia passando na hora e pediu ajuda. Populares que presenciaram a ação pegaram o bandido e deram uma pisa. Foram murros, chutes, socos, pontapés, bofete, paulada, porrada, tudo em cima do bandido. Oh, coisa boa, oh, coisa linda de se noticiar. Rapaz, é tão bom com uma xícara de café de manhã saber que um bandido desse pegou uma pisa. Só não foi melhor porque ele não partiu dessa para pior. Vai ser preso e com certeza quando sair vai fazer a mesma coisa, mas até lá ele já pegou uma pisa e quando chegar lá pela penitenciária, quem sabe, né, se mete uma briga por lá, né? Aí dá ruim pra ele. Tomara! E mais de polícia! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção PC! Tá todo mundo feliz na difusora porque o PC está de volta. Valeu, PC! Que você fique muito tempo longe do bico do urubu, companheiro. O PC está de volta, graças a Deus. Motoqueiros, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã estão aterrorizando os moradores do bairro Grande Vitória. Mais uma vez, a rua Uberlândia foi palco de assalto. Bandidos assaltaram ontem pela manhã um rapaz que estava passando na rua e pediram o celular dele. O rapaz ainda tentou correr e por pouco não era assassinado na mão de bandidos. Não é o primeiro assalto que acontece na rua Uberlândia e no bairro Grande Vitória como um todo, principalmente no entorno da Igreja Católica, rua Perimetral, rua Leopoldina, rua Uberlândia, estão sendo aí palco de assaltos todos os dias no bairro Grande Vitória. Alô, Quarta Sicom! Tava fazendo um trabalho tão bonito, rapaz, de repente o negócio tá frouxo e os bandidos estão fazendo graça no bairro Grande Vitória. Major Werner, o pessoal da Rocan, né? Pessoal da Força Tática, dá uma voltinha no Grande Vitória que o negócio não tá fácil. Os moradores pedem socorro. A onda de assaltos nessa área, os bandidos estão goleando a polícia. Polícia! Cadê a polícia no Grande Vitória? E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um grande trabalho da Polícia Militar. Homens foram presos que estavam vendendo drogas. A Polícia Militar chegou junto e conseguiu prender os bandidos e tirá-los de circulação. Outra ação da polícia, mais uma vez, um assaltante de ônibus é detido após assaltar o ônibus da linha 678. Esse ônibus da linha 678, conheço bem, o que faz o trajeto a partir do Terminal 5 até a Ponta Negra. Os bandidos entraram, o adolescente de 17 anos também foi apreendido, era por volta de 19h40 de ontem, quando a detenção dos bandidos foi efetuada por policiais da 14ª Sicom. Parabéns aos policiais da 14ª que tiraram mais um bandido de circulação, dessa vez no bairro Jorge Teixeira. Na comunidade do Piquiá. Alô, Itacoatiara. Major Carleomar depois chegou em Itacoatiara, rapaz, chegou para comandar o policiamento em toda a cidade de Itacoatiara e também em suas comunidades. Chegava, tava rolando um murmurinho, aquela fuxico, aquele negócio de grupo de WhatsApp, na rede social lá em Itacoatiara, que os bandidos lá na comunidade do Piquiá, os traficantes andavam dizendo que lá a polícia não tinha vez, que lá a polícia não entrava. Rapaz, Carleomar ficou sabendo, o comandante do policiamento de Itacoatiara mandou a Força Tática. Carleomar já montou um batalhão de Força Tática lá em Itacoatiara. Daí mandou a Força Tática lá para a comunidade do Piquiá. Lá, quando a polícia chegou, foi recebida a bala. Os traficantes atiraram, os bandidos atiraram na Força Tática. A polícia revidou a injusta agressão e um bandido ficou baleado e 2 foram presos.
2 foram presos e um baleado. Ele continua internado lá no hospital, no pronto-socorro lá no município de Itacoatiara. Tá, vai, não vai. Tá no bico do urubu. O passarinho da morte já está sobrevoando o hospital. O passarinho da morte com certeza vai levar dessa para pior esse bandido baleado aí em Itacoatiara que atirou na polícia. Com os bandidos, os policiais da Força Tática apreenderam aproximadamente 1 quilo de droga, muita droga tirada de circulação lá na comunidade do Piquiá, lá no município de Itacoatiara. Muito bem, uma varredura, uma limpeza de bandidos lá no Piquiá. Esse tipo de lixo tem que sair lá da comunidade do Piquiá, que só tem gente boa. Vou visitar em breve, eu e Paulo Guerra, a comunidade do Piquiá, aí em Itacoatiara. É o motor da morte! O motor da morte vai passar lá em Itacoatiara. O recreio da morte vai levar com certeza esse bandido desta para pior. Vagabundo, desgraçado, monstro, lixo humano! Esse bandido de 46 anos de idade, que não pode ter o nome divulgado, não passaram para... Não pode, mas se eu souber eu digo. Ele aliciou, Paulo Guerra, a própria neta de apenas 5 anos de idade. Um bandido, um lixo. Você imagina uma criança sendo aliciada, sendo ali apalpada por um homem aí, um desgraçado desse, o avô da criança, esse monstro que estava aliciando essa criança de 5 anos de idade. Os demais parentes viram a situação, eles foi pego em flagrante, foi detido aí pelos próprios parentes que chamaram a polícia, revoltados chamaram a polícia e a polícia já prendeu esse desgraçado. Isso aconteceu lá no bairro da Compensa. Tomara que esse vá para a cadeia e que seja, como diz um grande locutor, que seja pelo Velho Testamento, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Desgraçado, tomara que apodreça na cadeia. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Encontro macabro! O homem até o presente momento não identificado teve o corpo encontrado por populares no ramal 14, lá no Puraquequara, e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. A escuridão tomava conta do ramal do 14, lá no bairro Puraquequara. Foi quando uma família teve que se deslocar da casa de conhecidos e parentes para a própria casa onde eles moravam. Estavam conversando, houve por lá uma reunião, para falarem das coisas do Senhor. Tá, tudo bem. Aí ficou de noite, aí eles foram caminhando, uma família, um casal e algumas crianças, foram caminhando pelo ramal numa escuridão medonha. Só a luz do celular era que iluminava o caminho. Iluminava, né? Você dizia, daqui a pouco o repórter não sabe nem falar, iluminava. Eu estou falando como o pessoal me contou. Olha, eu estava iluminando o caminho quando de repente apareceu. Eles encontraram um homem crivado de bala lá no ramal do 14. Ainda estava saindo fumaça do corpo da vítima, quando todos se assustaram. Ai, Senhor, olha já, é um cadáver, é um morto. Todo mundo ficou assustado, desesperado, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vozes vindo da mata, vozes misteriosas foram ouvidas pela família. Vão embora daqui, saiam daqui, senão vão morrer que nem esse daí. Daí a família saiu em disparada, em meio à escuridão, no ramal do 14, lá no Puraquequara. Possivelmente eram os assassinos que ainda estavam ali nas proximidades do cadáver. E por pouco essa família também aí ficou apavorada,
ficaram com medo de também ter o mesmo destino desse homem que morreu e até o presente momento não foi identificado. Morte no bairro da Compensa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um ex-presidiário foi barbaramente assassinado. Vou retificar aqui a situação. Foi lá no bairro de São Jorge. É fronteira ali com a Compensa, é pertinho, mas o caso aqui foi no bairro de São Jorge. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O ex-presidiário estava andando pela rua tranquilamente quando foi abordado por um homem que estava em uma moto. Houve uma discussão, houve ali uma discussão que foi se acalorando. Testemunhas afirmam que os dois estavam discutindo por causa do amor da mesma mulher. É que o ex-presidiário saiu recentemente da cadeia e logo se envolveu com uma mulher casada. Ele estava com uma mulher casada, Paulo Guerra, mulher, essa mulher gosta de bandido, só porque ele estava de tornozeleira, olha, ele é bandido, vou ficar com ele, e mulher que é besta, assim, eu quero ficar com aquele ali que é bandido, aí tem o quê, desgraçado, só porque ele é bandido, vai morrer que nem ele. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, essa mulher casada estava envolvida com esse presidiário, ex-presidiário, daí Paulo Guerra, o marido dela descobriu, foi o último a descobrir, mas descobriu, algum fuxiqueiro, alguma fuxiqueira deve ter dito, olha, presidiário, bandido, a tua mulher tá te traindo com aquele um ali, olha, aquele presidiário tá pegando a tua mulher, rapaz, tu é cor. Aí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem ficou desesperado, esse homem ficou violento, armado, ele foi pra cima do presidiário e disparou para lavar 1, 2, 3, 7, 9 balaços no corpo do ex-presidiário, galanteador de mulher casada. Ele desencaminhou uma mulher casada, levou 9 balaços e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala! Morreu devido a um triângulo amoroso. Todo cuidado é pouco. As intrusas do amor estão aí prontas para destruir casamento e causarem tragédias na cidade. As intrusas do amor são as perigosíssimas amantes. É por isso que eu não tenho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, informações dão conta que na madrugada de hoje 2 acidentes graves aconteceram. Resultado, 2 pessoas mortas, ainda sem maiores informações, Paulo Guerra e ouvintes. Daqui a pouco, dentro do programa do Valdir Correia, mais informações em relação a 2 pessoas que morreram no trânsito na cidade, que estão sendo ainda levadas ao Instituto Médico Legal depois de passarem por pronto-socorros, depois de passarem por unidades de saúde. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte... O passarinho da morte levou 2, um por acerto de contas e o outro por causa de triângulo amoroso. Todo cuidado é pouco, vamos reforçar as orações para afastar de todos nós o espírito do devorador, o espírito da traição. E também, Paulo Guerra, que é a mesma coisa, me fugiu a palavra, do adultério. Todos nós tenhamos aí uma semana
abençoada e que o Senhor nos livre principalmente do adultério. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com investidores atentos a esforços feitos por epicentros do coronavírus, como Itália, Espanha e Nova York, para reabrir suas economias após longos períodos de bloqueio, e digerido comentários do presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, Jerome Powell. O índice japonês Nikkei subiu 0,48% em Tóquio hoje, com forte impulso de ações do setor imobiliário, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,24%, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,51% em Seul e o Hang Seng teve ganho de 0,58% em Hong Kong. Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom predominante na Ásia e ficou no azul, graças principalmente a ações de mineradoras e petrolíferas. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,03% em Sydney a 5.460,50 pontos. 6:40. Um avião de patrulha acrobática da Força Aérea Canadense caiu ontem em Colômbia Britânica durante uma operação lançada no começo do mês para entreter os canadenses durante a pandemia do novo coronavírus, segundo um comunicado militar. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus poderá fazer a economia dos Estados Unidos encolher facilmente entre 20% e 30% nesse trimestre, afirmou o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, Jerome Powell. Os dados mostram que 30 milhões de empregos foram destruídos na maior economia do mundo após o fechamento de empresas em meio à crise da Covid-19. Autoridades de saúde da Itália confirmaram 145 mortes nas últimas 24 horas no país. É o menor aumento diário que o país tem no número de mortos desde o dia 4 de março. No total, mais de 31.900 pessoas já morreram na Itália. A América Latina e o Caribe registraram mais de 500 mil casos da Covid-19 ontem, segundo o balanço da agência de notícias France Press, feito com dados oficiais. A Espanha registrou o menor índice de mortes diárias por Covid-19 desde 16 de março. Foram registradas nas últimas 24 horas 87 óbitos, fazendo com que o número total de mortes pelo novo coronavírus supere a marca de 27.600. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, fechada desde 10 de março, reabriu ao público hoje, com medidas de precaução após a pandemia da Covid-19. Na presença de numerosos policiais com máscaras, visitantes também com máscaras e respeitando distância de 2 metros uns dos outros, entraram no templo. Todos têm que medir a temperatura e desinfetar as mãos. A Acrópole de Atenas, na Grécia, monumento da antiguidade, reabriu ao público nesta segunda, como todos os sítios arqueológicos do país, após 2 meses de fechamento devido à pandemia. Brasil já tem mais de 16 mil mortos pelo novo coronavírus. O Brasil completa 2 meses desde a primeira morte como o 4º país do mundo em número de casos confirmados e o 6º em total de mortes. Sem considerar as subnotificações, são 241.080 pessoas contaminadas até o dia de ontem. O embaixador chinês em Israel, Du Wei, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem em sua casa em Herzliya, informaram as autoridades locais. A polícia está investigando as causas da morte, que pode ter sido causada por complicações cardíacas, segundo a imprensa israelense. O representante diplomático estava vivendo no país desde fevereiro, no ápice da pandemia do coronavírus, depois de ser transferido da Ucrânia. A eventual necessidade de se adiar as eleições deste ano é um cenário monitorado de perto por um grupo de trabalho instituído em abril pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da pandemia do novo coronavírus, o tribunal afirma que, por enquanto, tem dado conta de manter o seu cronograma de providências materiais e testes para que o calendário eleitoral não sofra alterações. Com a fatura de cartão corporativo que representa o dobro de anos anteriores, o governo de Jair Bolsonaro decidiu esconder até mesmo quanto pagou em taxas aeroportuárias na operação que buscou 34 brasileiros na cidade de Wuhan, na China, em fevereiro, quando o país asiático ainda era o epicentro do coronavírus. Embora o presidente nem ninguém de sua família tenha viajado junto, os pagamentos foram classificados como sigilosos pelo Gabinete de Segurança Institucional.
O presidente Jair Bolsonaro e pelo menos 11 ministros recepcionaram neste domingo uma manifestação pró-governo, cujos participantes, após uma carreata, se concentraram em uma aglomeração em frente ao Palácio do Planalto. De máscara e ao lado dos ministros e de parlamentares, Bolsonaro acompanhou a manifestação do alto da rampa do Planalto. Ao longo da esplanada dos ministérios, havia várias faixas que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Havia uma que pedia a instalação de um regime democrático militar e outra pedia intervenção militar já. Todas palavras de ordem antidemocráticas e inconstitucionais. Um grupo de 6 ex-ministros da Defesa divulgou neste domingo uma nota em que reafirmam o compromisso das Forças Armadas com a democracia. No documento, eles ressaltam que qualquer apelo e estímulo às instituições armadas para a quebra da legalidade democrática, oriundos de grupos desorientados, merecem a mais veemente condenação. Eles ressaltam ainda não pairar dúvidas acerca dos compromissos das Forças Armadas previstos na Constituição Federal com os princípios democráticos. A nota é assinada por Aldo Rebelo, Celso Amorim, Jacques Wagner, José Viegas Filho, Nelson Jobim e Raul Jungmann. A PGR pediu ontem que a Polícia Federal colha o depoimento do empresário Paulo Marinho no âmbito do inquérito do STF que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o empresário afirmou que o senador Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência por um delegado da PF sobre a deflagração da Operação Furna da Onça, que culminou na prisão de diversos parlamentares do estado do Rio em novembro de 2018. A Polícia Federal afirmou que investigará se houve vazamento de informações ao filho do presidente. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal vai assistir nesta segunda-feira ao vídeo com a gravação da reunião ministerial de 22 de abril no Palácio do Planalto. Depois vai decidir se autoriza a divulgação. Começa a ser paga nesta segunda-feira a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS é terminado em 1. Amanhã, terça-feira, serão pagos os recursos aos beneficiários do Bolsa com o NIS terminado em 2. Já os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família, assim como os que se inscreveram no auxílio emergencial através do site ou aplicativo, começam a receber a parcela apenas na quarta-feira, dia 20. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois desta data. Nesta segunda-feira, o governo do Brasil e de outros 60 países do mundo vão colocar à votação uma resolução que pedirá a abertura de uma avaliação imparcial e independente da resposta dada pela OMS à pandemia. A Agência de Saúde realiza sua assembleia anual com a participação de chefes de Estado e ministros de todos os 194 países. O evento virtual deve ser marcado por 2 críticas contra a Organização Mundial de Saúde e ataques mútuos entre governos. Numa resolução que estará sobre a mesa, os governos vão pedir que seja iniciado um processo de avaliação dos mecanismos existentes na OMS para dar respostas às emergências globais. A resolução ainda pede que o processo avalie também o Regulamento Sanitário Internacional, acordo fechado em 2009 e que cria obrigações a países para que informem a OMS sobre eventuais surtos. Também será colocado em questão a contribuição da OMS nos esforços da ONU, uma maneira diplomática de forçar uma revisão das práticas da entidade. 6h52. Destaques de capa nos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. PGR pede para a Polícia Federal ouvir Marinho em inquérito sobre interferência de Bolsonaro no órgão. Folha de São Paulo. Brasil ultrapassa 240 mil infectados e 16 mil mortes pela Covid-19. O Estado de São Paulo. China recomenda estoques maiores de alimentos por medo de surto no Brasil. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro mandou recado para líderes de ato no DF para evitar faixas contra STF e Congresso. Valor econômico. Brasileiros desenvolvem 2 das vacinas que o mundo busca. Estado de Minas.
Abalada por descobrir que estava infectada, mulher foge de hospital em Contagem e toca fogo no corpo. Jornal do Comércio no Recife. O principal teste lockdown no Grande Recife será nesta segunda-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Corpos das 4 vítimas da queda de bimotor em São Benedito são trazidos para perícia em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro provoca nova aglomeração. Diz que Brasil sairá mais forte da pandemia e fala em resgate de valores. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Difusora FM 96,9.